Nós vamos iniciar a nossa palestra, mas antes eu gostaria de apresentar duas excelentes obras, que é do professor Alan Ruas, professor e pastor. Gente, duas obras fantásticas, nas quais vocês precisam adquirir, porque é necessário para o processo de conhecimento e condensa todas as informações que ele tem trabalhado aqui nas palestras. Primeira obra é a obra Crianças na Mira dos Lobos, um alerta quanto à ideologia de gênero aos pais e professores que zelam pela família. Então, o professor ele estará disponibilizando um link, no qual vocês poderão fazer o pedido diretamente à equipe que trabalha com todo o material. Então, vocês vão poder fazer o pedido. Ao final, nós estaremos divulgando esse link. E vocês vão poder ter acesso, então, a esta obra, que eu acredito que o professor, já vou fazer agora, aproveitar a oportunidade, né? Que o professor vai fazer uma oportunidade exclusiva para quem está participando, né? Quem gostou aí dessa ideia, né? Olha aí, coisa boa. Então, nós temos esse livro, e o outro livro, que também é do professor Alan Ruas, é A Família na Perspectiva de Deus, uma resposta à ideologia de gênero. Gente, não é sem motivos ou sem propósito que nós estamos tratando sobre isso este ano na FTRB. Tratamos na Semana Teológica e estamos tratando agora na quinta conferência. Então, vale muito a pena vocês adquirirem esse livro e se apropriar de tudo aquilo que o professor Alan Ruas fala com muita propriedade, tá? Então, começando de novo, eu gostaria de convidar o reverendo Alan Ruas, que é pastor presbiteriano, que é formado pelo Seminário Presbiteriano do Norte em Recife, bacharel em teologia e pós-graduando em neurociência e psicologia do desenvolvimento, é isso? Aplicada, chega aí perto, né? Professor, fique super à vontade, vou pegar o pedestal para você, tá? Tá joia. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus possa, mais uma vez, nos abençoar. Este é o intuito nosso em estudarmos o que estamos estudando. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós iniciamos a nossa conferência estudando que, se desejamos criar os nossos filhos neste contexto de imposições ideológicas de gênero, necessitamos subscrever, como vimos ontem, a ideologia de Gênesis, e não a ideologia de gênero, tendo em vista as suas implicações. Esse foi o assunto que nós abordamos, que nós estudamos ontem. Hoje nós vamos estudar que, se nós desejamos criar os nossos filhos neste contexto de imposições ideológicas de gênero, precisamos conhecer, saber o que calça, o que pavimenta, filosoficamente, dentro da história, a ideologia de gênero. É preciso conhecermos, é preciso sabermos o que calça, o que pavimenta, o que subjaz, portanto, a ideologia de gênero, filosoficamente, na história. É óbvio, irmãos, que nós não podemos combater, no bom sentido, o que nós não conhecemos. Nós não podemos combater, volto a dizer no bom sentido, algo que nós não conhecemos as raízes
filosóficas dos seus ramos. A seiva, a potência intelectual, filosófica dos seus ramos. O apoio acadêmico, o que sustenta, academicamente falando, no caso em específico, tendo em vista o nosso tema, a ideologia de gênero. Eu convido você a observar comigo o que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Vocês vão perceber que é exatamente isto que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, ou seja, que Timóteo tenha ciência do que abarca os últimos dias, os últimos tempos. Que Timóteo consiga discernir o que envolve os últimos tempos, os últimos dias. Observem comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. E vocês vão perceber que é exatamente isto. É importante nós entendermos desde já que últimos dias aqui tem a ver com um período de tempo que vai da primeira vinda de Jesus à segunda vinda de Jesus. O apóstolo Paulo diz o seguinte a Timóteo, é uma recomendação, é um imperativo ativo, é uma ordem. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O apóstolo Paulo aqui ordena a Timóteo a saber, o termo aqui é gnóstico, raiz da palavra gnose, conhecimento. Eu ordeno que você saiba, gnóstico, que você conheça o que abarca, no nosso caso em especial, filosoficamente, os últimos tempos. Então, irmãos e irmãs, é importante desde já ressaltarmos que se desejamos criar os nossos filhos neste contexto pós-moderno de imposições, às vezes discricionárias, ideológicas de gênero, nós precisamos conhecer o que subjaz, o que calça, o que pavimenta, especificamente a ideologia de gênero. Mas antes, eu penso ser importante nós nos voltarmos mais uma vez a Deus, pedindo o que venha iluminar-nos. Eu convido a você, meu irmão, a você, minha irmã, que peça a Deus neste momento que venha fazer com que você entenda a necessidade de saber, de conhecer as coisas que envolvem o nosso contexto social, a nossa época. Deus amado, Deus santo, nós recorremos mais uma vez ao Senhor, porque entendemos que é o Senhor que nos sustenta na vida. Pedimos que Tu venhas, em nome de Jesus, trazer a nós informações importantes no que diz respeito a esse tema que estamos estudando. E que, por conseguinte, possamos entender a necessidade de nos mantermos informados, cercados de informações, tendo-nos a palavra do Senhor como base, como bússola, para que venhamos a viver neste contexto encharcado de filosofias anticristãs, de acordo unicamente com a palavra do Senhor. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Se desejamos, volto a dizer, criar os nossos filhos
Neste contexto pós-moderno, de imposições ideológicas de gênero, é preciso, como disse há pouco, conhecermos, sabermos o que calça, o que pavimenta, filosoficamente, na história, a ideologia de gênero. O que subjaz, historicamente, tendo em vista algumas filosofias, a ideologia de gênero. E qual é o propósito da ideologia de gênero? Quais são as filosofias que calçam a ideologia de gênero? E qual é o propósito da ideologia de gênero? Qual é a meta? Qual é o objetivo? Qual é o escopo? Dito isto, eu penso ser importante entendermos também, desde já, que ideias definem comportamentos. Ideias definem comportamentos. Teses, filosofias, definem comportamentos. Nós podemos constatar isto na Alemanha nazista, da metade do século XX, com o ideário da raça ariana, branca, desenvolvido por Hitler. Por isso que um escritor chamado Gary DeMar, em seu livro, cujo tema é Quem controla a escola governa o mundo, ressalta que uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. Destaca DeMar que quem controla a educação, os centros educacionais, governa o mundo. Daí a razão de dizer, desde já, que ideias, meus irmãos, definem comportamentos. Segundo DeMar, essa foi a percepção de Hitler quando exigiu que a doutrina nacional socialista fosse assunto a ser tratado nas escolas alemãs da metade do século XX. Hitler, um insano, teve esta percepção. Eu vou fazer uso das instituições educacionais, dos centros educacionais, para que a filosofia política do nacionalsocialismo seja inculcada na cabeça do povo alemão. Eu costumo dizer que a filosofia do sofrimento desenvolvida por Nietzsche, cuja sentença principal é o que não mata faz desenvolver, foi o que determinou a consciência da juventude na Alemanha a partir de 1960. Tendo em vista que a juventude, a partir desta data, isto é, 1960, passou a adotar comportamentos insanos, porque a ideia que permeava a advinda da filosofia nietzschiana era de que o que de fato é ruim não pode acabar comigo, mas me fazer mais forte na vida. Daí surge o adágio popular que diz o que não mata engorda. Notem, irmãos, que nós precisamos entender a necessidade de nos atermos, que há uma necessidade de nos atermos ao que cerca, ao que calça a consciência intelectual da sociedade dos nossos dias. Mas quais filosofias na história, já que há a necessidade de conhecermos o que subjaz, filosoficamente falando, na história, a ideologia de gênero, quais filosofias na história calçam, pavimentam a ideologia de gênero? Quais são estas filosofias? Dentre muitas, eu resolvi destacar duas, que no meu entendimento são as fulcrais,
são as básicas, são as fundamentais, a saber, primeira, o marxismo. Eu penso que vocês sabem que Karl Marx, cerca de 3 a 5 anos antes de morrer, percebeu que um dos meios de sustentação do sistema econômico capitalista no Ocidente era a família tradicional. Vocês sabem que Karl Marx foi quem criou o socialismo científico, uma proposta política de governo. Vocês sabem também que o socialismo científico marxista é inimigo número 1 do sistema econômico capitalista. Marx, então, como disse há pouco, tendo em vista a necessidade de implantar o socialismo científico no Ocidente, percebeu que algumas travas, alguns percalços impediam o avanço ou a implantação do socialismo científico no Ocidente. Dentre tantas, a família tradicional, formada por um pai, uma mãe e sua prole. Marx morre em 1883. Um ano depois da sua morte, o seu amigo íntimo, Engels, publica a obra que encabeça, filosoficamente, a ideia marxista acerca da família tradicional, cujo tema, refiro-me à obra, é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, publicada em 1884. Nesta obra, a visão de Karl Marx é exposta, explicitada por Engels, onde Engels sustenta o que Marx havia percebido antes da morte, que a família tradicional é um dos meios de sustentação do sistema econômico capitalista e, por isso, uma instituição perversa. Perversa! É óbvio que os mesmos iam entender desta forma, já que haviam entendido que a família tradicional é um dos meios de sustentação do seu maior rival, tendo em vista que os mesmos, a nível de política de governo, adotam o socialismo científico, o sistema econômico capitalista. E por causa desta percepção, Engels, nesta obra, começa a atacar a família tradicional, fazendo uso de uma suposta pesquisa desenvolvida por Morgan, um estudioso norte-americano, que foi publicada em 1877, chamada A Sociedade Antiga. Nesta pesquisa, suposta pesquisa, Morgan diz que a visão de família primitiva não tinha nada a ver com a visão de família que passou a ser desenvolvida no Ocidente, a chamada família tradicional. Engels, então, pega essa deixa de Morgan e trabalha a ideia de que a família tradicional foi inventada em um tempo e desenvolvida especificamente a partir do fim do século XVIII e início do século XIX, majoritariamente pelo macho burguês detentor do capital. Diz Engels, nesta obra, que nas civilizações antigas, segundo Morgan, uma mulher podia ter inúmeros esposos, o que o mesmo vai chamar de poliandria, e um homem podia ter várias esposas, o que o mesmo vai chamar de poligamia. É a chamada família sindimiástica, apresentada por Engels nesta obra, com o intuito de dizer o seguinte: esse negócio de que a família tradicional é a ideal, não está certo. Porque, na verdade, sustenta o marxismo a partir desta obra de Engels, isto
tem a ver com o entendimento do sistema econômico capitalista ou do macho detentor do capital com o intuito de manter o sistema econômico capitalista no Ocidente. Então, notem que o marxismo, a partir do fim do século XIX, começa a entender que havia uma necessidade de atacar a família tradicional de maneira brutal, porque a mesma, se não fosse dizimada, varrida do Ocidente, ia continuar mantendo o sistema econômico capitalista. Então, em síntese, na linguagem do marxismo, a família tradicional, que eu chamo de família do princípio do Éden, é uma instituição perversa, porque o escopo, tendo em vista a sua criação inicial, restringe-se a manter o sistema econômico capitalista no Ocidente. Vocês sabem que a família tradicional surgiu no Éden. Estava em Deus, antes do surgimento do tempo e do espaço. A ideia de família é eterna. Deus cria, refiro-me à família tradicional, no tempo e no espaço, no momento em que Deus cria Eva, a esposa de Adão. Então a família nasce a partir do momento que Deus cria Eva da costela de Adão. Então, nós temos que entender que a família não é uma instituição perversa, como os marxistas sustentam. A família é uma instituição santa, foi instituída por Deus. E o formato, de fato, é de um pai, de uma mãe e de sua prole. Foi Deus quem a instituiu. Deste modo, nós temos que entender, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus instituiu a família. A família veio de Deus. Ela não é uma instituição perversa. Os principais proponentes desta visão marxista acerca da família tradicional são Antônio Gramsci, com o marxismo cultural, desenvolvido a partir de 1926, quando o mesmo é encarcerado por Mussolini na Itália, escreve os chamados cadernos do cárcere, que são estratagemas de como o socialismo científico poderia ser implantado no Ocidente. E aí nós temos que entender uma coisa que é importante acerca de Gramsci e de Karl Marx, no que diz respeito ao modo de implantação do socialismo científico no Ocidente, que é o seguinte: Marx entendia que o socialismo científico ia ser implantado no Ocidente por meio de uma revolução armada. Segundo Marx, em algum momento da história ocidental, haveria de acontecer uma guerra, o que Marx chamou de conflito pan-europeu, entre trabalhadores e patrões, e seus patrões. Só que isso não aconteceu, porque veio a Primeira Guerra Mundial, constatando que Marx estava errado, já que trabalhadores estavam de mãos dadas, juntos, portanto, com seus patrões, lutando pelo mesmo ideal. Só que, paralelamente à Segunda Guerra Mundial, estava acontecendo a Revolução Russa, 1917 a 1920. Na Revolução Russa, Lenin consegue tomar o poder. Em 1922, assume o poder na União Soviética por meio de uma revolução armada. Lenin morre. Em 1924, fica 2 anos no poder. Stalin assume. Vem a Segunda Guerra Mundial. Stalin resolve apoiar os Estados Unidos contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, ficou entendido, ficou explícito que o modo previsto por Marx de implantação do socialismo científico no Ocidente estava equivocado. Gramsci, então, fazendo essa avaliação histórica, tendo em vista o modo de implantação do sistema do socialismo científico no Ocidente, passa a entender que Marx estava equivocado, que não seria por meio de uma revolução armada, mas por meio de uma revolução intelectual. Daí a razão de Gramsci, a partir de 1926, escrever os cadernos do cárcere, os estratagemas. Dentre tantos estratagemas, um principal: subverter a moral judaico-cristã. Atacar a moral judaico-cristã. Tanto é que Gramsci chegou a dizer que a moral judaico-cristã
é uma moral poluída. Também disse Gramsci que as igrejas deviam ser transformadas em teatros, que os bandidos deviam ser vistos ou tratados como heróis e os heróis como bandidos. Em síntese, Gramsci começou a entender que esta revolução deveria ser uma revolução intelectual, cultural. É o que Gramsci chama de hegemonia. É você, por meio de um discurso filosófico, fazendo uso dos centros educacionais, ir influenciando a maneira comum de pensar das pessoas, o senso comum, de maneira sorrateira, comendo pelas beiradas. O segundo proponente do marxismo no Ocidente foi a escola de Frankfurt, tendo em vista os seus principais representantes, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Adorno. Max Horkheimer explicitamente diz, a partir de 1926, tendo em vista o ideal marxista de implantação do socialismo científico no Ocidente, que a cultura ocidental deveria ser atacada brutalmente, ferozmente. Vocês sabem que foi a escola de Frankfurt que criou a teoria crítica da sociedade ocidental? O entendimento desta tese, desse entendimento, foi de que existia na sociedade ocidental algumas estruturas, alguns pensamentos já encarnados, que deviam ser atacados, pisoteados. Max Horkheim chegou à conclusão, tendo em vista o que Engels havia dito, a partir de 1884, por meio da obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que o pai, no contexto familiar, na ambiência doméstica da sua casa, portanto, é um déspota. E a autoridade do pai deve ser questionada. O pai é um discricionário. Então, notem que o marxismo, por meio dos seus proponentes no Ocidente, em síntese, tentou atacar a família tradicional, porque Marx havia percebido, antes da sua morte, por volta de 5 anos antes da sua morte, que a família tradicional é um dos sustentáculos do sistema econômico capitalista no Ocidente. E a mesma devia ser atacada. Então, narrativas falsas foram criadas pelos marxistas, com este propósito, com esta finalidade. Então, nós podemos entender até aqui que a primeira filosofia no Ocidente que calça, que pavimenta a ideologia de gênero é a filosofia marxista. A segunda, que sai do marxismo, é a filosofia feminista. Vocês sabem que o movimento feminista começa no início da década de 50, por volta de 1950, com as sufragistas. Algumas mulheres estavam lutando pelo direito ao voto. Daí vem o nome sufragistas, de sufrágio, direito ao voto. Estas tinham uma perspectiva, tendo em vista o movimento feminista, em seu início, sindical. Só que a partir de Simone de Beauvoir, especificamente da publicação da sua obra O Segundo Sexo, em 1949, o movimento feminista toma outro rumo. Deixa de ser um movimento sadio, sindical, passando a ser um movimento intelectual filosófico. Porque Simone de Beauvoir, em sua obra O Segundo Sexo, vai questionar, obviamente, a partir do entendimento marxista, a estrutura de família desenvolvida até então, a visão de família desenvolvida até então. Começa, então, a discussão acerca dos papéis, no que diz respeito ao esposo e à esposa, tendo em vista a ambiência familiar
Simone de Beauvoir vai dizer, com base no marxismo, que o casamento, por exemplo, foi criado pelo macho burguês com o intuito de aprisionar a fêmea. Segundo Simone de Beauvoir, o casamento é uma espécie de cárcere privado, criado pelo homem, contra a mulher. Simone de Beauvoir vai dizer, vocês sabem disso, porque esta foi uma das questões de uma das provas do Enem, que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Porque Simone de Beauvoir, a partir do entendimento desenvolvido pelo marxismo, entendeu que o conceito de mulher desenvolvido no Ocidente, até então, tendo em vista a sua época, o seu ano, havia sido desenvolvido a partir do sistema patriarcal, que no entendimento de Simone de Beauvoir é machista. Tendo em vista isso, Simone de Beauvoir começa a ressaltar que a mulher no Ocidente havia sido definida a partir do homem. E ela devia ser definida a partir de então, a partir de si mesma. Daí nasce um lesbianismo intelectual. Por quê? Se a mulher, segundo Simone de Beauvoir, não deve ser definida a partir do homem, mas a partir dela mesma, então ela não tem que se envolver maritalmente com um homem, mas com outra mulher. Notem que o marxismo vai influenciar o feminismo. Simone de Beauvoir, a partir de 1960, se torna a patrona no Ocidente intelectual do movimento feminista, dando rosto, dando uma pegada filosófica ao movimento, tendo o marxismo como a sua base filosófica, intelectual. E ela impulsiona o movimento feminista. E o discurso passa a ser abaixo os homens, abaixo a família tradicional. Porque, nas entrelinhas, reproduzindo a visão marxista acerca da família tradicional, a mesma é uma instituição perversa. As principais obras do feminismo, a que eu acabei de mencionar, O Segundo Sexo, publicada em 1949, de Simone de Beauvoir. Segunda obra, Mística Feminina, publicada em 1963, da norte-americana Betty Friedan. Nesta obra em específico, Friedan vai destacar que a mulher tem que buscar a sua emancipação, a sua liberdade. Ela tem que se livrar desse conceito de dona de casa, desenvolvido por Simone de Beauvoir anos antes, a partir da visão marxista. Betty Friedan vai dizer, a mulher tem que se libertar, a mulher que fica restrita à casa, à ideia de esposa, etc. e tal, ela se torna psicótica, ela passa a ter transtornos psíquicos, emocionais, ela passa a ser uma pessoa desmotivada, existencialmente falando, então ela tem que se libertar disso, é o ideal, segundo Betty Friedan, que a mulher tem que ter como, tendo em vista a sua existência na sociedade. Em 1970, foi publicada, talvez, a obra que mais explicita a visão marxista acerca da família tradicional, tendo em vista o movimento feminista, chamada Dialética do Sexo, da feminista marxista Shulamit Firestone. Nesta obra, a Firestone deixa explícito a visão marxista. Ela diz, literalmente, ipsis literis, a família é uma instituição perversa. Nós temos que destruir a família. Abertamente ela diz isto. Está nesta obra exatamente estas palavras. Nós temos que destruir a família. E, obviamente, fazemos uso de armas intelectuais, filosóficas, que venham proporcionar-nos isto. A ideologia de gênero, natalidade, é a maior arma utilizada por marxistas, por feministas, contra a família tradicional. Notem, meus irmãos, que tudo tem um calço, tudo tem uma seiva intelectual, filosófica, que impulsiona, que alavanca, que movimenta, que sustenta.
Segundo a Firestone, a mulher tem que se libertar desse conceito de dona de casa, desenvolvido, segundo o feminismo, a partir do marxismo, pelo sistema patriarcal, onde o homem é o ser, a figura mais importante. Simone de Beauvoir e todas as intelectuais feministas vai dizer que o cristianismo faz mal. Faz mal. Karl Marx chegou a dizer que a religião é o ópio do povo. Entorpece, é um veneno. Notem que, a partir deste entendimento, no Ocidente começa a surgir o que eu chamo de filosofias subversivas, anárquicas. Daí vem o pós-estruturalismo, como Michel Foucault, século XX, onde Foucault, a partir da filosofia marxista e das filosofias subversivas, especialmente do entendimento de Nietzsche, vai dizer que existe no Ocidente algumas estruturas encarnadas que precisavam ser desconstruídas. Daí, Foucault começa a criar um movimento filosófico chamado pós-estruturalismo. Paralelamente, Jacques Derrida, francês, cria o desconstrutivismo. É a mesma ideia, com o mesmo objetivo: atacar as estruturas intelectuais encarnadas no Ocidente. Gramsci havia entendido que no Ocidente havia 3 ideias fundamentais que definiam a maneira do homem ocidental viver: a lógica grega, o direito romano e a visão de vida judaico-cristã. Ambas, isto é, essas 3 ideias deviam ser atacadas. Então, todo o movimento, a partir do século XX, propriamente, anticristão, tem isto como meta. E por isso há um insurgimento nas academias francesas e norte-americanas, tendo em vista as ciências sociais, com o propósito de atacar o cristianismo, de atacar a moral judaico-cristã. Quando Hitler expulsa os intelectuais de Frankfurt, Max Horkheim, Herbert Marcuse, da Alemanha, os mesmos buscam asilo na América do Norte, se alojam na Universidade de Coimbra e começam a atacar a família americana, cristã, dizendo que a família americana, como as demais famílias cognominadas de tradicionais, sustentavam, mantinham, davam base para que os sistemas fascistas, discricionários, nascessem. Tentaram por um tempo, isto é, os intelectuais da escola de Frankfurt, bagunçar a cabeça do cidadão americano. Você sabe que os Estados Unidos, à época, se não me engano até hoje, é o maior país protestante do mundo, colonizado por protestantes reformados, oriundos da Inglaterra, século XVII. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que as principais ideias que calçam a ideologia de gênero, filosoficamente falando, dentro da história, são o marxismo e o feminismo. O marxismo, tendo em vista a sexualidade humana, vai determinar o comportamento da sexualidade humana a partir dos anos 60, de 1960, com a filosofia de Herbert Marcuse. O Herbert Marcuse foi um filósofo marxista que juntou a psicanálise freudiana ao marxismo. Vocês sabem que Freud, a partir do século XIX, fim do século XIX, chegou a entender que a razão do homem ocidental viver em guerra
estava relacionada com a ausência de muito sexo. Então, se o homem ocidental desejasse viver mais em paz, devia fazer mais sexo. E Freud, nas entrelinhas, disse que talvez o maior responsável por o homem ocidental fazer pouco sexo fosse o cristianismo, que diz que sexo tem que ser feito a partir do casamento. Herbert Marcuse, então, pega a visão no tocante à sexualidade humana desenvolvido pela psicanálise freudiana, tendo em vista já a visão marxista acerca da família tradicional, e diz: esse negócio de fazer sexo só a partir do casamento está errado. Vamos chutar o pau da barraca e vamos adotar um discurso no que diz respeito à sexualidade humana promíscuo. Daí se entende o que aconteceu com a juventude a partir dos anos 60, com a Revolução Sexual, a partir de 1960, sexo, droga e rock and roll. O índice de doenças venéreas subiu meteoricamente. Filosofias definem comportamentos, irmãos. Essa turma sabe disto. Daí a razão de nós vermos nos centros universitários, a nível mundial, esse discurso marxista, presente, feminista, esse ideário antropocêntrico, humanista, anticristão. Não há aqui, penso eu, o entendimento de que não houve no Ocidente, a partir do século XVIII, especialmente metade do século XIX, desembocando no século XX, de que o cristianismo devia ser varrido, devia ser questionado, que Deus devia ser tido como um imaginário de um homem necessitado de fé, de uma realidade de transcendentalidade. O Dawkins vai dizer isto, que Deus é um delírio. O Alistair McGrath, um teólogo britânico, combate isto. Então a gente está vivendo neste mundo onde as ideias anticristãs têm determinado curso comportamental no que diz respeito à fé, à espiritualidade do mundo. Vocês sabem que os países berço da reforma protestante, no que diz respeito à fé, estão em crise, igrejas sendo fechadas. Lembra do que eu disse? Com relação a um dos estratagemas de Gramsci, vamos transformar igrejas em teatros. Isso está acontecendo na Inglaterra, na Escócia, berço do presbiterianismo, Inglaterra, berço do metodismo, da Igreja Batista, que depois desce para a Holanda. As principais ideias precisamos entender, filosoficamente falando, dentro da história, que pavimentam, que calçam a ideologia de gênero, marxismo e feminismo. Ambos, em síntese, começam uma guerra contra o cristianismo e contra, portanto, a visão de vida cristã, fazendo uso de todas as armas possíveis para desconstruir o cristianismo, especialmente a família tradicional. Mas, se o marxismo e o feminismo calça a ideologia de gênero filosoficamente, o pós-estruturalismo, o desconstrutivismo, a filosofia da diferença do Deleuze, quando então surge, especificamente, a partir destas filosofias, o conceito de gênero? A gente já sabe até aqui que começa um movimento filosófico, acadêmico, no Ocidente, com um intuito: desconstruir tudo o que foi construído até então. A família tradicional, a ideia, no que diz respeito à sexualidade humana, que até então estava já definida. Deste modo, começa-se a entender que algumas coisas com relação especificamente ao que define a nível de identidade homem e mulher, assim como também no que diz respeito à orientação sexual, devia ser
estudado e, a partir daí, definido, tendo em vista a necessidade de desconstruir, especificamente, no que diz respeito à identidade de gênero, o conceito binário de gênero e a relação heterossexual. Nós vamos, então, estudar ou saber que, a partir do marxismo e do feminismo, nasce o conceito de gênero de maneira provinciana, superficial, com Simone de Beauvoir, a partir de 1949, no meu entendimento, quando a mesma diz que ninguém nasce mulher, se torna mulher. É uma construção social. O conceito de mulher cativo, em que a mentalidade ocidental estava cativa. Depois de Simone de Beauvoir, alguns anos depois, 6 anos depois, surge um sexólogo neo-zéu-holandês chamado John Money, que conceitua o conceito de gênero. John Money é o primeiro a questionar, na história, o conceito binário de gênero, a partir do que já havia sido debatido, marxismo, feminismo, no Ocidente. John Money começa a questionar, eu disse isso aqui ontem, de maneira rápida, o conceito binário de gênero, quando mesmo começa a estudar alguns travestis. E chega à conclusão, depois de um estudo, feito a partir de alguns travestis, que o travestismo é também, ou pode ser visto também, como uma nomenclatura de gênero. E isto porque, segundo John Money, quem deve definir o gênero em uma pessoa, como disse ontem, não é a condição biológica da pessoa, mas a condição subjetiva da pessoa, a psicologia da pessoa. Isto começa com John Money. Esse neo-zéu-holandês, sexólogo. Nós devemos entender que não existem só 2 gêneros, macho e fêmea. Existem outros. E que o que define estes não é a condição biológica, mas a condição subjetiva dos indivíduos. Foi o que nós estudamos ontem. Então, historicamente, tendo em vista o mundo acadêmico, o conceito de gênero, tendo em vista o que nós estudamos ontem, começa a ser desenhado a partir de 1955, por meio deste homem chamado John Money. Anos depois, precisamente em 1963, em um congresso na Suécia, em Estocolmo, o psiquiatra Robert Stoller segue adiante, tendo em vista o que John Money havia considerado acerca de quem define o gênero em uma pessoa. E o Stoller vai dizer, neste evento, em Estocolmo, na Suécia, que nós temos que entender que quem define o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a cabeça da pessoa. A partir daí, começa a nascer uma agenda mundial em defesa do conceito de gênero, desenvolvido por John Money e, por conseguinte, por este norte-americano chamado Robert Stoller. E o discurso passou a ser o seguinte: existe uma distinção entre sexo e gênero. Segundo Stoller, sexo tem a ver com a biologia da pessoa, com a condição biológica da pessoa. Gênero tem a ver com a condição psicológica da pessoa. Portanto, passou a se entender, a partir de 63, que sexo é uma coisa e gênero é outra coisa. Um parênteses aqui. No que diz respeito à palavra de Deus, sexo e gênero são a mesma coisa. São termos sinônimos. Sexo e gênero são a mesma coisa. E quem define o sexo,
portanto, também o gênero, porque são a mesma coisa, como nós vimos ontem, não é a subjetividade das pessoas, mas a condição biológica das pessoas. É a genética que define. No que diz respeito à palavra de Deus, sexo e gênero são a mesma coisa. Mas no que diz respeito à ideologia de gênero, que é uma especulação filosófica, sexo e gênero são termos distintos. Segundo Robert Stoller. E o discurso deste psiquiatra norte-americano começa a tomar conta do mundo. Começa a tomar conta do mundo. É preciso que nós venhamos a entender uma distinção entre John Money e a Judith Butler, que é hoje a maior proponente da ideologia de gênero. Vocês sabem que a Judith Butler é uma norte-americana, filósofa, marxista, feminista. A Judith Butler entende que, com relação a quem deve definir a percepção da pessoa acerca do seu gênero, não deve ser o médico, mas a própria pessoa. Já o John Money, o que conceituou, o que criou o conceito de gênero em 1955, dizia que não deve ser a pessoa, mas um médico. É mais ou menos o seguinte, segundo John Money: se uma pessoa começa a entender, sendo biologicamente homem, que não é homem, mas mulher, essa pessoa tem que ser submetida a uma avaliação médica, clínica. É o médico que vai dizer, o especialista que vai dizer se ela é homem ou não. E não ela mesma. A Judith Butler, que encabeça a teoria queer, vai dizer: Money estava errado. Não é o médico. É a pessoa que vai dizer o que é. A pessoa não tem a necessidade de ser submetida a uma avaliação clínica, médica. Tanto é que a Judith Butler diz que o médico devia ser proibido, no momento do ultrassom, de dizer é menino ou menina, porque o médico está se baseando na condição biológica para definir o gênero e o sexo. Segundo a palavra de Deus, são a mesma coisa, e não na questão subjetiva. Então, notem, meus irmãos e minhas irmãs, que a partir do marxismo vem o feminismo. A partir do marxismo e do feminismo, vem essa filosofia chamada ideologia de gênero, que começa a ser definida, que começa a ser estruturada, que começa a surgir, a ser encorpada a partir de 1955, por meio do entendimento de um sexólogo neozelandês chamado John Money. Hoje nós temos a Judith Butler, ela esteve no Brasil alguns anos atrás, participamos de alguns eventos, explicitando a visão marxista, a visão feminista, a visão de Money, a visão de Robert Stoller. Judith Butler vai dizer, por meio das suas literaturas, que as pessoas devem viver livres com relação à sua sexualidade. O queer, em inglês, significa estranho. Nós devemos aceitar o que para nós é anormal, o que para nós é estranho. Esta é a filosofia da diferença desenvolvida por Deleuze, por Nietzsche. Vejam que uma coisa está amarrada à outra. Uma coisa calça a outra. As pessoas devem viver livres. Lembram que eu disse ontem que o humanismo é o principal responsável, a filosofia humanista, por tudo isto? A psicologia humanista. Nós vivemos em uma época onde é preciso fazermos o que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo. Isto é, entendermos ou sabermos, no que diz respeito a filosofias, o que embarca o nosso tempo, o que abarca o nosso tempo, a nossa sociedade. Como você deseja combater o que você não conhece? Como você deseja sentar com os seus e discutir acerca de uma coisa que você não conhece? É preciso saber, é preciso conhecer que o que subjaz todas essas filosofias, em síntese, é um desejo de subverter o que Deus instituiu por meio do seu povo no Ocidente, da Reforma Protestante e de tantos outros movimentos que surgem a partir da Reforma Protestante do século XVI. A igreja brasileira, como a igreja mundial, precisa entender que nós estamos vivendo uma guerra não no campo braçal, mas no campo das ideias. E ela precisa se armar
ela precisa estudar, ela precisa conhecer. É óbvio que não com o intuito de estabelecer uma guerra, discursos cheios de ódio, etc, mas com o intuito de blindar a si mesmo, os seus. Vocês, pais, precisam saber disto. Responsáveis por quem vocês amam. Não fujam da responsabilidade, a gente vai estudar isso amanhã. É preciso estudar, é preciso conhecer, portanto, há uma necessidade de estarmos aqui, tendo em vista os cultos, a IBD, para nós sabermos dessas coisas, e quando nós passarmos a conviver com pessoas que adotam esses discursos, nós, com amor, sabemos nos posicionar. Mas quais são os propósitos? Nós vimos as filosofias que calçam. Quais são os propósitos? Eu já disse aqui, nas entrelinhas. Desconstruir, subverter, causar um caos, um anarquismo, uma bagunça. É confundir as pessoas. É causar na cabeça das pessoas uma confusão, estabelecer uma ausência de identidade. Esta é uma das características da pós-modernidade, o relativismo, que nada mais é do que estabelecer um caos no campo das ideias. Não existe verdade. A única verdade que existe é a sua verdade, ela é subjetiva, ela é privativa, ela é sua. Então você não tem, segundo a visão filosófica do relativismo pós-moderno, o direito de questionar a visão de vida do outro. E, de fato, nós somos chamados por meio de Jesus a respeitarmos, mas não aceitarmos. E vivemos igual. Jesus nos ensina a lidar com as filosofias subversivas. Como? Dizendo que nós devemos nos posicionar. Jesus, ante aos desafios intelectuais, se posicionava, especialmente com relação à religiosidade oriunda, advinda dos fariseus. Segundo, tratarmos quem defende tais ideias com amor. Foi o que Jesus fez o tempo todo. Então, irmãos e irmãs, é preciso que nós venhamos a entender que há a necessidade de sabermos o que causa a ideologia de gênero. Nada surge do nada. Nada surge do nada, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito, tem um escopo, um objetivo. Confundir, bagunçar, subverter. Eu concluo esta nossa conversa destacando que tudo isto tem a ver, tendo em vista o homem, com uma crise de identidade que passou a envolver a humanidade com o advento da queda de Adão. Esta busca desenfreada por significado, por sentido existencial. Marxismo, feminismo, ideologia de gênero, nada mais é que uma busca por significado, por razão de ser. Há alguns dias, lendo um escritor que escreve muito sobre espiritualidade, uma frase do mesmo me chamou a atenção. A frase é: em cada um de nós esconde a saudade de Deus. A razão desta busca desenfreada é a saudade de Deus. O homem, eu disse aqui ontem, rompeu com Deus em Adão. A saudade de Deus. A imagem de Deus no homem com a queda de Adão foi deturpada, foi ofuscada, foi manchada. O homem passou a não ter mais sentido, significado. Passou a não saber mais qual a razão da sua existência, da existência. Passou a viver sem rumo, sem significado. Porque a imagem do homem em Adão foi deturpada, foi ofuscada. Esse é um dos 5
ensinos ou pontos do calvinismo desenvolvidos em Dort, na Holanda, de 1618 a 1619. A depravação total. O Anthony Huickman, em seu livro Criados à Imagem de Deus, capítulo 6, onde escreve sobre a autoimagem, destaca que a queda de Adão é a razão de uma autoimagem negativa. Huickman diz que não gosta muito do termo amor próprio ou autoestima, mas autoimagem. E Huickman vai dizer, nesta obra, que a razão de uma autoimagem negativa é a queda de Adão. A deturpação da natureza humana. O apóstolo Paulo explicita exatamente isso em Romanos 3, dos versos 9 a 18. E 5:12, quando mesmo diz que por meio de Adão veio o pecado, e o pecado passou a afetar todos os homens. Esta é a razão de tanta busca por significado, esta é a razão da necessidade do homem viver buscando, tentando se transcendentalizar. E essa necessidade de transcendência o faz recorrer à cocaína, ao crack e às demais drogas. É a necessidade de estar distante do que pode ser visto, tocado, apalpado. Pitágoras criou, tendo em vista essa necessidade, o que ficou conhecido como função catártica, o êxtase. As filosofias religiosas orientais nada mais é do que essa chamada a sair deste mundo, a sair dessa ambiência, a se transcendentalizar, a buscar significado, só que elas não entenderam ainda que só Deus, em Jesus, pode dar significado. Não é ideologia de gênero, não é buscando uma sexualidade promíscua, não é chutando o pau da barraca, não é fazendo uso de entorpecentes, de drogas das mais variadas, é Jesus. O mundo precisa ouvir isso da boca da igreja. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Só Jesus pode dar significado à nossa existência, como eu entendo que deu, por meio da fé, a minha e a sua. Razão de existir, propósito existencial. Já diziam os reformados ingleses, por meio dos catecismos de Westminster, especialmente o primeiro catecismo, o breve catecismo, em sua primeira pergunta, tendo em vista a sua resposta, a finalidade única do homem é viver em função de Deus, é ter satisfação em Deus. Quando o homem não entende isso, vive como Nietzsche viveu, vive como Marx viveu, vive como Judith Butler viveu, vive como Simone de Beauvoir viveu, como Betty Friedan viveu, buscando em filosofia subterfúgios. É Jesus quem dá significado, é Jesus quem dá razão à nossa existência. Não é a ideologia de gênero, não é a busca por prazeres dos mais variados, é Jesus. O mundo precisa entender isto. Agostinho, de Hipona, por volta do ano 400, depois de Cristo, obviamente, escreveu o que ficou conhecido como as Confissões de Agostinho, onde Agostinho diz que antes da sua conversão, em 386, passou a viver uma crise existencial. Agostinho foi pai, você sabe, muito cedo, vivia em bordéis, buscou sentido no maniqueísmo. Só a partir da sua conversão em 386, portanto, século IV, diz Agostinho, em suas Confissões, obra confeccionada no ano 400, depois de Cristo, quando encontrou com Jesus, que o mesmo passou a ter sentido, razão, significado, existencialmente falando. João Calvino, já no século XVI, a partir de 1536, confeccionou uma obra chamada As Institutas, tratados cristãos, teológicos, sistemáticos. No segundo volume, nos primeiros capítulos, Calvino diz que o homem só vai conhecer a si mesmo quando conhecer a Deus. A sociedade está perdida. Você sabe que a partir do século XIX, a sociologia passou a entender que o problema do homem, tendo em vista as favelas, a marginalidade, se restringia às favelas. Precisava-se tirar
tais indivíduos do contexto de marginalizado, isto é, das favelas, por meio da educação. Vygotsky e tantos outros, propondo, por meio da educação, uma alternativa, uma solução, tendo em vista a crise que envolve a humanidade, que tem a ver com essa questão de significado, de identidade. Calvino já disse no século XVI, a partir de Agostinho, por que não dizer a partir de Jesus, dos ensinos de Jesus, do Novo Testamento, que é só por meio do relacionamento com Deus que nós passamos a nos conhecer. Os teólogos de Westminster, no século XVI, no século XVII, reproduzem o mesmo discurso. Hermann Doived, século XIX, século XX, mais da metade do século XX, por meio da filosofia, eu disse ontem aqui, reformacional, vai dizer exatamente a mesma coisa a uma sociedade ocidental já rendida, vendida a filosofias marxistas, feministas, anticristãs, que é Jesus que dá sentido à existência das pessoas. Cornelius Van Til, um teólogo norte-americano, também seguiu a mesma pegada, século XX. Disse à sociedade americana que já estava se perdendo por conta de todas essas filosofias que tinham o dilema francês, ou da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, como meta, a partir de então. É por meio de Jesus, é Deus o ponto de referência, é Deus que dá significado. Francis Schaeffer, eu citei Schaeffer aqui ontem, a mesma pegada, o mesmo entendimento. Schaeffer escreveu um livro chamado Deus que se Revela. No capítulo 2, Schaeffer ressalta que o homem, por conta da queda, tornou-se anormal. Já no terceiro capítulo do livro Deus que Intervém, Schaeffer ressalta que a revelação do Deus pessoal, infinito e triuno, consegue significado e sentido à existência. É por meio de Jesus, é por meio da proposta de redenção, isto é, de Jesus, é por meio da graça personificada, é por meio do amor personificado, é por meio da misericórdia personificada, isto é, Jesus, que o homem vai encontrar significado. Eu fecho chamando a atenção de vocês a observarem comigo dois textos. O primeiro texto é Isaías 5, verso 20. O segundo, Colossenses 2, verso 8, e eu encerro. Isaías 5, verso 20. Notem o que Deus diz por meio de Isaías aos que subvertem a sua santa e bendita palavra, ao marxismo, ao feminismo, à ideologia de gênero, tendo em vista o nosso contexto. Notem o que Deus diz por meio de Isaías, da boca de Isaías. 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai, a ideia de juízo dos que subvertem a palavra de Deus. Ai dos que dizem que está tudo certo ter uma vida sexual promíscua. Ai dos que dizem que está tudo certo adotar a homossexualidade como a orientação sexual correta. Ai dos que subvertem a palavra de Deus. Notem o que diz também em Colossenses, o apóstolo Paulo aos Colossenses 2, verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A ideologia de gênero é uma filosofia vã. Está de acordo com os rudimentos do mundo e não de acordo com Jesus. O nosso parâmetro é Jesus. Pedagógico, filosófico, Jesus.
Amanhã, nós vamos ver que a responsabilidade no que diz respeito à educação dos nossos filhos é exclusivamente nossa, isto é, dos pais. E nós vamos discutir a questão especialmente da homossexualidade. É genético ou não é? O que a ciência diz com relação à homossexualidade? O que a palavra de Deus diz com relação à homossexualidade? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Pode ficar sentado ali, professor Alain. Vou chamar aqui o pastor Paulo Correia. Enquanto o professor Léo, Alain e Herbert se preparam aqui, fazer uma divulgação aqui do Justificação pela Fé, que é um projeto muito importante que o pastor Paulo Correia dirige. Amém. Boa noite, queridos. Eu vou dar uma divulgação rápida aqui. Para quem não conhece, nós temos o projeto justificaçãopelafé.com.br, onde nós tratamos da doutrina da justificação pela fé, que é uma doutrina que traz avivamento e sede pelo Evangelho. Tá? Então, nós temos vários projetos lá no site. Temos no YouTube também, o @justificação lá no YouTube. Tá certo? Então, tem vários temas lá, tem como tratar a depressão através da justificação. Tem também uma outra série de vídeos que vai falando um pouco da justificação, que é a justificação em livros. Tá? Cada parte da justificação através de livros e autores que tratam sobre o assunto, a gente faz um rápido comentário, porque essa doutrina ela é poderosa para tirar a pessoa de situações difíceis, como a depressão, e também da homossexualidade. É um assunto que eu ainda tenho que estudar mais. A sua palestra tem me ajudado muito, mas eu já li alguma coisa que ainda falta ser desenvolvido, que a doutrina da justificação também age nessa forma, porque ela mostra o nosso significado, que foi muito bem falado aqui, que Jesus traz o significado para a nossa vida. E a justificação pela fé, quando é bem compreendida e estudada, a gente consegue enxergar esse significado. Tá? E nos anos que vem a gente vai estar trabalhando sobre encontros do JF. Nós já tínhamos a conferência por enquanto está suspensa, mas teremos os encontros. Lá na frente a gente vai falar mais sobre isso, sobre os encontros do JF. E para finalizar, nós lançamos também um e-book com orações baseado em versículos bíblicos para conduzir o povo de Deus a crescer na fé e para aqueles que não conhecem a Cristo a conhecerem Deus. Então, é uma oração, são salmos, né, são e-books com salmos, cada versículo é uma oração. E nesse primeiro e-book foi lançado Orando os Salmos em Tempos de Pandemia. Se você entrar lá na Amazon, tem lá o e-book. Tá? Quem puder adquirir e passar para alguém, vá lá, mas quem não puder adquirir também não tem problema. Lá no site justificaçãopelafé.com.br tem todas as orações. Tá? Mas é uma forma de contribuir financeiramente para o site e divulgar a doutrina da justificação pela fé na Amazon. Amém? Obrigado aí pela oportunidade. Pastor Paulo, já aproveita e fica com o microfone para ajudar o pessoal lá, por gentileza. Aqui, tá bom, Marcão? Viu o enquadramento? Tá certo? Gente, o pastor Paulo está com o microfone e eu vou intermediar aqui. São algumas perguntas, 3 perguntas, ou 4 estourando, e nós vamos fazer aqui respostas em formato de bate-papo, tá bom? Primeira pergunta, aqui, qual é o seu nome? Arthur. Boa noite. Pastores, eu estava conversando com alguns irmãos aqui fora e a gente estava falando sobre a resistência que existe nas academias, né, tanto brasileiras quanto internacionais, nas universidades, para qualquer proposta que seja diferente dessas ideologias, né, pós-modernas que têm se firmado com tanta força.
A minha pergunta diante disso é: vocês acham que seria importante para nós, como igreja, investirmos em universidades confessionais? Ou se deveríamos insistir também, como igreja, em tentar recuperar estes espaços nas universidades que foram perdidos? Deixa eu apresentar. O professor Leonardo é coordenador do bacharelado aqui, em Teologia, e o professor Herbert, coordenador do EAD Livre. Tá ok? Vamos lá. Quer começar, professor Herbert? Apoiando ele 3 vezes, já ligou. Tá. Me ajuda aqui, Marcão. Não dá porque... pega ali, Léo, por gentileza. Aquele ali, ó. Acho que é a bateria. O nosso irmão vai auxiliar com a bateria. Isso. Obrigado, meu irmão. Oi, som? Pronto. Aqui, agora você tem que vir para cá. Não chega. Chega. Isso. Vamos lá. Você lembra da pergunta? Deixa eu ver se eu me lembro. É para se nós temos que investir somente na igreja local ou recuperar a construção no ambiente acadêmico na universidade. É isso? Você pode repetir novamente? Se nós deveríamos, como igreja, tentar investir em universidades confessionais, Sim. ou se nós deveríamos tentar recuperar o espaço que a gente perdeu nas universidades. Muito bom. É uma pergunta, eu vou começar a ser bem objetivo. É uma pergunta de cunho acadêmico e, nesse sentido, da parte do nosso testemunho enquanto pessoas que estão na academia. Dessa feita, eu julgo que é importante fazer os dois. Tanto construir ambientes em que, no meio acadêmico, principalmente no período em que nós vivemos, um ambiente em que a ideia ou as filosofias progressistas, elas ocupam muito espaço no Ocidente e acaba, de fato, não gerando espaço para o debate acadêmico, de fato. Então, por causa disso, nós não conseguimos falar com base na ciência, porque uma das razões do sistema secular que nós presenciamos hoje é abafar o discurso, criando um discurso soberano ou ditatorial no meio acadêmico. Neste sentido, vale a pena construir e fortalecer as universidades privadas por meio acadêmicas e teológicas, né? Reconstruir aquilo que a gente já perdeu também. Eu diria que nós, fazendo uma leitura histórica, focamos muito no aspecto apenas de seminário teológico, e aí, então, onde a FTRB, com base e fundamento na lei, a FTRB busca se apresentar como uma faculdade teológica, inserida também, sem perder o caráter de seminário. E, do outro lado, nós não podemos desprezar as oportunidades de estarmos nesses ambientes acadêmicos. Então, como universitário também, e como professor nessa área também, como nós somos aqui, nós devemos ocupar esse espaço. Então, se a mentalidade dos jovens hoje que estão na igreja, alunos universitários, eu não tenho que tirá-los dali e colocar no ambiente confessional. Eu sei que você não está colocando isso, mas eu estou colocando já um exemplo radical. Okay. Nesse sentido, eu tenho que incentivá-los a ter uma cosmovisão cristã, uma percepção da realidade correta, segundo as Escrituras. Então, isso a partir vou falar das áreas que eu estudo, o direito, da teologia. Então, a partir daqui, eu vou começar a construir neste ambiente que é secularizado. Professor Leão. Então, eu vou tentar ser conciso, porque a minha proposta seria outra. Eu não sou contra universidades ou faculdades denominacionais, mas eu acredito que a escola, para o desenvolvimento infantil, adolescência, seja mais eficaz na formação de um intelectual com cosmovisão cristã, para que ele entre nas universidades e ocupe esse lugar. Eu digo isso porque existe muita desonestidade, de fato, dentro das nossas universidades, não só federais. Existe um discurso que é tido como verdade, embora eles não acreditem em verdade absoluta, o discurso deles é tido como verdade absoluta. Pelo menos o princípio de que o cristianismo seria suicídio intelectual. Isso é desonestidade intelectual. Agora, para que alguém consiga chegar lá com uma boa cosmovisão, para conseguir dialogar e mostrar o quanto a cosmovisão que eles abraçam tem muitos pontos fracos e é frágil,
ele teria que ser educado dentro de um contexto, eu diria confessional, ajudaria bastante, por isso a educação infantil, período da adolescência, essa formação, essa primeira formação, ela ser fundamentada na cosmovisão cristã, porque existe um jeito cristão de ensinar matemática, português, existe um jeito cristão de ler a realidade. Eu acredito que assim eles estariam mais preparados para entrar num ambiente acadêmico, seja ele público ou não, e ter condições de dialogar dentro desses contextos, exigindo no mínimo honestidade intelectual, a saber que existem outros pontos de vista, já que eles abraçam a narrativa pluralista de leitura da realidade, por que não o cristianismo não pode ser entendido como também uma metanarrativa que explica a realidade como tal? Isso, na verdade, é preconceito, isso é um tiro no próprio pé da argumentação deles, em busca da liberdade de expressão de quem? Deles. Então, nesse caso, eu acredito que escola é um viés, tá? E preparando esses alunos para irem para a universidade, para ter condições de dialogar nesse contexto. Não sou contra... Junta as duas coisas, né? Não sou contra a faculdade confessional, tá? Não teria problema, mas eu acredito que uma formação educacional, dentro desses princípios, ela daria mais resultados do que você pegar um aluno agora e... Educação básica. Né? Educação básica. Alain? Eu penso que as duas possibilidades são viáveis. Conquanto entendo que o ponto-chave é entendermos que, independente das circunstâncias, nós temos que ter o nosso entendimento acerca da vida, de uma filosofia, de um pensamento, independente de onde nós estivermos. Por que isso? Porque se nós formos observar a história, isso trouxe algumas consequências negativas. Na Idade Média, por exemplo, o monasticismo, com a ideia de que se o mundo está assim, no campo das ideias, e especialmente no campo dos comportamentos, da ética, nós vamos nos afastar da sociedade. Na Idade Média, na Reforma Protestante do século XVI, nós tivemos os anabatistas, com a proposta de separatismo, por conta deste entendimento. Então, eu entendo que as duas possibilidades são viáveis, conquanto o ponto-chave, a questão fulcral, é nós estarmos preparados para vivermos em quaisquer circunstâncias. A gente hoje tem ouvido muito falar de homeschooling, que é a educação doméstica, que tem mais ou menos esse entendimento. Então, eu entendo que, primeiramente, nós temos que estar preparados para vivermos em qualquer ambiência, seja acadêmica ou não, tendo-nos a consciência de que nós somos discípulos de Jesus, e o nosso entendimento tem a ver com relação à vida, com a proposta do Evangelho de Jesus. E, a partir daí, talvez o ideal é nós, tendo em vista o que Jesus ensinou, sermos sal e luz. Propormos a esse mundo, é óbvio que a gente sabe que a tendência, tendo em vista a revelação bíblica, é de que os ímpios venham tomar conta, de modo majoritário, das esferas sociais. A gente vê isto nos primeiros capítulos de Gênesis. São os descendentes de Caim que desenvolvem lá a arte, a ferragem, entre tantas outras coisas. Mas o povo de Deus estava no meio de tudo isso. Então, hoje, eu acho que nós temos que ter o cuidado, tendo em vista tudo o que nós sabemos, com duas coisinhas. O Dr. Michael Horton escreveu um livro chamado O Cristão e a Cultura, onde o Dr. Michael Horton trabalha a ideia de que nós não devemos nos tornar nem separatistas, nem mundanistas. Nós temos que ser do Evangelho de Jesus. Então, as duas alternativas são viáveis, mas eu volto a dizer, nós temos que ter a consciência que fomos chamados a vivermos em quaisquer circunstâncias, tendo em vista a realidade que envolve a sociedade, que é de pecado. E, a partir daí, explicitarmos que nós temos uma ideia, uma maneira de entender a vida, que tem a ver com o Evangelho de Jesus. Mas as duas possibilidades são viáveis.
Mas nós temos que ter esse cuidado, porque a tendência é esta. A história está aí para nos mostrar isso. Com o monasticismo medieval, com os anabatistas e tantos outros movimentos que haviam entendido que a alternativa é o escapismo. Hoje a gente tem o homeschooling, que é mais ou menos isso. E aí tem algumas complicações. Então, eu acho que as duas alternativas são viáveis, mas a gente tem que entender que o ponto fulcral, a chave que nós devemos, independente de onde estivermos, ter a nossa consciência, a nossa formação. O Policarpo, quando convidado a negar Jesus, diante do procônsul, a se curvar a César, Policarpo disse: há 86 anos eu tenho servido ao Senhor e nunca fui tratado mal, e mais ou menos isso. E foi queimado vivo. Então a gente tem que ter essa consciência. Influenciar o meio, mas sabermos que, independente de onde estivermos, a consciência é que somos do Evangelho e etc. e tal. Muito bem. Mais uma pergunta ali? Aqui, depois eu passo para lá. Pode Olá, fazer. boa noite. Me chamo Ana Cristina. Sou membro aqui da igreja e também sou aluna da FTRB. Primeiro, eu queria fazer uma colocação em relação ao que ele falou sobre... primeiro, agradecer a você trazer esse conhecimento, que foi muito rico para mim, que estou estudando sobre isso. Essa análise cronológica que você trouxe, desde Marx até os dias atuais, foi muito boa, muito rica. Obrigada por isso. E em relação aos propósitos da ideologia de gênero, você falou que ela veio para bagunçar, subverter, trazer uma confusão. Assim, no meu entendimento também, igual você falou sobre o relativismo pós-moderno, é que esse relativismo ele vai além, né? Que esse relativismo ele traz para todos, igual você falou ontem, sobre mais de 31 nomenclatura que existe para isso. Então, assim, eu vejo assim que eu quero que vocês, na verdade, não que vocês concordem comigo, se eu estou certa, tá? Que esse relativismo ele vai trazer para todas as áreas da nossa vida, não só entre homens e mulheres, entre homens e homens, mulheres e mulheres, mas posteriormente entre adultos e crianças, entre diversas espécies, entre os animais e pessoas, e esse assim, é uma preocupação que eu tenho também como mãe e espero, né, ter meus netos. Então isso me preocupa, isso se tornar normal e esse relativismo chegar a esse ponto. E a segunda colocação que eu queria fazer era uma pergunta em relação ao homeschooling. Por quê? Como nós, pais e professores, que eu sou professora de geografia, e eu sei exatamente o que é essa doutrinação marxista, porque eu tive e recebi ela numa faculdade particular, né? Inclusive, eu comecei a ler aquele livro, influenciada pelo meu professor, ateu, marxista. Eu comecei a ler aquele livro, O Capital, chato pra caramba, não terminei, graças a Deus. E o entendimento vem depois, né? Mas, em relação ao homeschooling, não seria uma fuga dos nós, pais ou professores, impor a nossa cosmovisão cristã em relação a essa situação que a gente está vendo, igual o caso da professora da minha filha, que entrou esses dias em sala de aula, do nada, falou que ela era uma mulher viado. Eu sou um viado no corpo de um... Aí uma aluna, que é bem falante, falou: oi? Não entendi, professora, peraí. Não, peraí, então o viado gosta de homem. Então você gosta de homem? Agora entendi. Então, assim, aí ela ficou meio assim, quis explicar a situação. Mas qual é a pergunta, né? Por causa do tempo. Desculpa, a perdão. Pergunta. Era isso, em relação ao homeschooling, perdão. Em relação ao homeschooling? E a posição do pai e do professor sobre esses assuntos. Eu acho que o homeschooling é um tema que a gente tem que deixar para um momento específico. Vamos combinar assim, Ana? Michel, posso dar só uma fala de 2 minutos? Pode, mas assim, não vamos... Porque o homeschooling é um outro campo do conhecimento. Que assim, a gente teria que ter um evento específico para trabalhar sobre isso. Então, eu prefiro... Vamos interromper?
Porque senão, se eu passar para você, eu vou ter que passar para todo mundo. Não, é só para não deixar essa ideia do mas não- homeschooling como uma ideia separatista, né? Eu estou falando isso porque eu fiz minha monografia do curso de Direito na área do homeschooling, defendendo constitucionalmente a oportunidade de nós desenvolvermos como método de ensino alternativo. Então, nesse sentido, a gente precisa só tomar cuidado para não criar um gueto. O homeschooling não é a ideia de você criar um gueto paralelo da realidade, Certo. mas é uma metodologia de ensino alternativa frente às grades ideológicas que nós temos. É um assunto bem longo, eu não gosto de tratar nada assim, sem um preparo maior, tá bom? Mas a gente vai, vamos marcar... Lê a monografia do Ebert. E vamos, Se quiser, eu te mando. vamos marcar um evento só sobre homeschooling, formas de educação. Mais pergunta lá. Boa noite, Itamara. É interessante trazer essa abordagem histórica e filosófica para dentro do culto dos adolescentes? Eu acho que sim, tendo em vista que os mesmos estão, no que diz respeito à educação, num processo ainda de formação educacional, cognitivamente falando. Sim, eu acho que vocês sabem que essa turma, os ideólogos de gênero, têm concentrado especificamente nos adolescentes. As séries de TV, especialmente as séries da Netflix, a maioria delas é voltada ao público adolescente. E tem tudo isso. Então, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que conversar abertamente com os adolescentes, com essa turma jovem, para que quando os mesmos entrarem em uma faculdade, ou seja, para fazer um curso superior, já saibam, já tenham entendimento. Então, eu entendo que sim. Léo? Eu entendo que sim também. E a filosofia é uma das minhas áreas de atuação. E muito do que, por exemplo, quando eu fiz estágio na Escola Pública de Teologia, os alunos amavam, de filosofia, desculpa, os alunos amavam a disciplina porque a professora falava a linguagem deles e trabalhava questões que enfim, por muito tempo a igreja não trabalhou e a gente perdeu espaço. Então, eu acredito que é de extrema importância não apenas trabalhar esses aspectos históricos e filosóficos, mas também os aspectos teológicos, porque nós temos um porquê de ser contra a ideologia de gênero. Tá? Não são só questões políticas. A narrativa cristã contra a ideologia de gênero tem um propósito. A discussão não é afetiva, ela é ética. Então, o cristianismo tem uma leitura da realidade e explica para um adolescente o porquê nós nos posicionamos contra a ideologia de gênero, e essa explicação está para além de conflitos políticos. Tá? É muito mais profundo do que isso. E para o adolescente hoje, então, que está inserido, como o pastor disse, ele vai ver isso no Netflix, ele vai ver isso na Amazon, ele vai ver isso em séries, com a linguagem para eles, mas eles vão acabar aprendendo e abraçando esse discurso. Herbert? Só concluir, eles falaram muito bem, a gente precisa só construir a cosmovisão cristã dos adolescentes também. Então, esses assuntos eles não podem ser abordados, desatrelados dessa formação da cosmovisão cristã na vida dos adolescentes. Na realidade, desde as crianças, né? Então, nós temos que ter essa... que é justamente o que nós estamos tratando a nível de família, mas de igreja também. É porque, na verdade, a gente percebe hoje um lar disfuncional, né? E não só são os adolescentes cristãos que vêm à igreja, muitas vezes adolescentes visitantes e homossexuais vêm à igreja. Então, qual é o cuidado na abordagem que nós temos que ter como cristãos para tratar desse tema, que é um tema que mexe na ferida daqueles que já estão praticando, para que eles não se sintam acuados, ofendidos, exatamente. E é fundamental para mim saber como abordar isso dentro de uma igreja que tenha visitantes e até mesmo
adolescentes que tenham essa tendência ao homossexualismo, mas não compreendem ainda o porquê disso, mesmo a gente tratando em casa, mesmo tendo uma cosmovisão, mesmo leitura bíblica, mas existe uma influência e eu gostaria de saber esse ponto aí. Como Você é está que eu falando faço? de qual público? O público não crente que visita? Sim. Então, permita. A questão da proclamação do Evangelho é única. Não existe uma proclamação específica para o pobre, para o rico, para o branco, para o negro, para o hétero e para o homossexual. Evangelho é evangelho. O grande problema da igreja pós-moderna é exatamente esse, que a igreja pós-moderna quer individualizar as falas. Ela quer ter uma fala para o empresário, ela quer ter uma fala para o grupo A, o grupo B. Evangelho é único. E a gente tem que ter a noção, Tamara, que quem faz a obra é o Espírito Santo. A única coisa que nós temos que fazer é proclamar. Essa é a verdade central de Jesus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Ô, Michel. Entendeu? Agora, a forma de abordar é você pregar em amor, exortar em amor. Agora, jamais negociar o tipo de palavra que eu tenho que usar dependendo do público que eu tenho aqui. Não, mas não é esse o propósito de negociação, porque a gente não negocia princípio. A pergunta é... A questão prática, né? A prática. Como Mas é que no culto cristão, que você está falando? Por exemplo, eu chamo uma menina que não é crente, mas que ela é homossexual. Ela vai ouvir o Evangelho. Ela vai ouvir o Evangelho. Não, eu Sim. entendo. Vamos lá. Mas como é que eu posso abordar esse fato histórico, esse fato filosófico, junto com a questão espiritual, para que ela possa compreender numa linguagem acessível? Porque uma coisa é eu estar falando com um acadêmico, outra coisa é eu estar falando com um adolescente que tem a prática homossexual já. Mesmo eu sabendo que o Evangelho é um só e que ele não muda, e que ele é imutável, absoluto, mas eu tenho formas de falar para que a pessoa não se sinta ofendida, preterida, ou algo nesse sentido, principalmente um adolescente. Itamar, eu vou pedir licença, o desejo, né? Paraibano é complicado, gente. Olha só, eu gosto, e aí eu vou sugerir eu concordo com tudo que o Michel falou, e ele está correto nesse sentido. E eu entendi, eu fiz uma leitura do que você colocou de forma prática. Eu sugeriria um evangelismo intencional, né, primeiramente, de maneira prática. Agora, se a pessoa foi convidada ao culto, ela vai ouvir o Evangelho é um Evangelho que confronta, visando uma transformação. E eu diria, se naquele dia, aí o Michel, os demais aqui terão opiniões divergentes, mas se eu sei que eu vou ter um número de pessoas nesse sentido, ou se não sei, a minha mensagem das Escrituras Sagradas, ela tem que ser uma mensagem de amor. Então, eu tenho que... Aí, Michel, espero que você me entenda, tá? É meu posicionamento. Eu tenho que ter uma linguagem de amor nas Escrituras, que até quando eu exorto, eu sei que Michel não estava dizendo o contrário, é uma linguagem de amor. E aí eu estou colocando o aspecto da ortopatia, da missão coinônica. Explica o que é ortopatia, que às vezes tem pessoas aqui de todos os grupos. Ok. Nós temos 3 aspectos que envolvem a nossa questão missional, se nós podemos dizer assim. A ortodoxia, que a grosso modo é o conjunto de doutrinas corretas. A ortopraxia, que é a maneira como eu coloco em prática essa missão, essa ortodoxia. E a ortopatia, que é a construção desses relacionamentos. Então, nesse sentido, a construção do relacionamento da ortodoxia com o envolvimento prático da ortopatia. Eu faço uma divisão quádrupla aqui. A nossa missão é querigmática, diaconal, coinônica e martíria. E esse aspecto coinônico não pode ser desprezado quando nós estamos tratando na igreja. Comunhão, coinônico e comunhão. Muito obrigado, Michel. A comunhão. Então, só para ser mais objetivo, é isso. Então, se você vai trazer um público desse, não tem como controlar o discurso na pregação. Mas se você tem um público maior como alvo, cria estratégia para que você faça um evangelismo intencional com este grupo. Eu acho que do meu ponto de vista, é mais eficaz. Eu estou tentando pegar a tua fala aqui no sentido mais prático. Sim. Alain.
É rapidinho, porque eu já fiz isso algumas vezes, tá? Como eu trabalho em teologia pública, eu já fiz isso, tanto no IFB como em escola pública. Geralmente, pessoas que vão a esses locais e sabem que você é pastor ou professor de teologia e filosofia, eles vão ali porque eles estão querendo saber, estão querendo entender como você vê isso de uma determinada maneira. O que é importante, geralmente é o que eu faço, é mostrar os pontos frágeis do discurso em vigor, mostrando em contrapartida que a cosmovisão cristã ela responde a essa demanda específica. Como, por exemplo, se eu pego o materialismo filosófico, ele vai dizer que não existe amor, tá? Isso que a gente chama de amor. Mas o Schaeffer, por exemplo, tem uma história que ele vai interrogar uma pessoa que está no navio em lua de mel, e o cara diz que é materialista filosófico, e ele questiona, mas você disse que ama sua mulher? Ele diz que ama, mas ela sabe que você não ama, que você não acredita em amor? Ou seja, ele é pego ali numa situação em que ele está com um discurso, mas na prática ele está vivendo de outra forma. Essa hipocrisia ela é muito comum em quem abraça o secularismo, essa cosmovisão. Então, são formas e maneiras da gente ir mostrando para eles que existem pontos frágeis, mas, em contrapartida, a cosmovisão cristã ela responde isso de uma maneira mais equilibrada, como, por exemplo, o pastor colocou muito bem aqui, as questões biológicas estão intimamente relacionadas à identidade. Então, isso vai ficar mais fácil para ir dialogando com eles, e sem abrir mão da verdade do Evangelho, que vai perpassar tudo isso aí também. Alain? Eu penso que os irmãos estão corretos no que diz respeito a tudo isto, e que nós temos que entender que o Evangelho não é só exigência de mudança. Porque o Evangelho é quem proporciona a mudança. Então, no Evangelho a gente tem o amor, que é Jesus, que proporciona a mudança. Então, eu acho que quando a gente trata essas questões a partir da visão do Evangelho, automaticamente a gente destaca que em Jesus não há comportamento sexual, no caso específico, a homossexualidade, que não seja passivo de perdão, de aceitação. Existe uma grande distinção entre não aceitarmos a homossexualidade com discriminarmos os homossexuais. Não aceitar é uma coisa, discriminar é outra coisa. Na linguagem do Evangelho não cabe discriminação. Tanto é que em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9, especificamente o verso 11, a gente vai ver que existiam ex-homossexuais dentro da igreja de Corinto. A razão foi um encontro com a graça de Deus, isto é, com Jesus. Então, assim, eu acho que nós não temos que ficar imaginando quem é que vai estar no culto, ou quem é que vai deixar de estar no culto, porque nós temos que adequar a nossa mensagem à realidade de quem vai estar no culto. Isto foi o que fez com que alguns indivíduos estudiosos abrissem mão do genuíno Evangelho. Exatamente. Porque tem que adequar a mensagem do Evangelho à realidade do ouvinte. A gente tem que pregar o Evangelho e destacar que o Evangelho é amor, é bondade, e que quando o Evangelho nos convida a mudanças comportamentais, o Evangelho está nos convidando porque o Evangelho é amor. O Evangelho só quer o nosso bem. O que nos faz mal, o Evangelho nos chama a descartar. Então, Deus, quando institui, por exemplo, os 10 mandamentos, Deus não estava pensando em si mesmo, Deus estava pensando em nós. Porque os 10 mandamentos têm a ver mais comigo do que com Deus. Veja, que quando a subserviência aos 10 mandamentos, em qualquer contexto social, a sociedade vive de maneira organizada. Os comportamentos são comportamentos respeitosos. A sexualidade passa a ser desenvolvida de acordo com um princípio natural, que atende o que a natureza exige de cada um de nós, a nossa preservação. Então, o que nós temos que entender é que o Evangelho é amor.
Quando o Evangelho convida-nos a mudarmos, o Evangelho está nos convidando a mudarmos, porque o Evangelho é bondade, o Evangelho é amor, o Evangelho é a graça encarnada, isto é, Jesus. Jesus só chama os pródigos e os perdidos para uma realidade que vai causar bem aos pródigos e aos perdidos. Então tem mais a ver comigo, com o homossexual, com o pai e com a mãe, com o perdido, todos nós, do que com Jesus. Jesus está ok, está bem resolvido. Então, a gente tem que falar de Jesus tendo em vista isso. O Evangelho é amor. E quando o Evangelho convida uma pessoa a abrir mão de uma sexualidade inadequada, o Evangelho está convidando a pessoa a viver de maneira correta, a se autovalorizar, a se autoamar. Ok, mais uma pergunta? Não? Ok. Gente, nós queríamos agradecer o segundo dia, a palestra de hoje, a mesa redonda. Desculpa por não ter abordado o tema do homeschooling, viu, Cristina? Mas é porque se a gente entrar aqui no homeschooling aqui, não sai hoje. Amanhã nós estaremos de volta 9h30. Eu iria amar o homeschooling, viu, aqui, a gente falar. Não. Eu tô macaco velho, rapaz. Eu tô macaco velho. Tu conhece, né? Tá certo. Então, amanhã, 9h30, nós chegamos aqui. Chega um pouquinho mais cedo. E amanhã é o encerramento, tá bom? Deus abençoe todos vocês. E tenham uma boa noite, no nome de Jesus.